Tô de volta, estamos de volta, aliás, como você pode ser feliz. E aí tá chegando interação no WhatsApp, eu gostaria de começar instigando você que está em casa a pensar sobre essa pergunta, porque nós vamos conversar aqui no estúdio a respeito dela. E a pergunta é a seguinte: bom dia, Simone, bom dia, Padre Air, bom dia, Diácono. Eu sempre tento ser coerente, mas às vezes tem pessoas que nos tiram do sério. Como não perder a calma e amar quem nos faz mal? E aí eu vou endossar um pouquinho antes da gente responder. Se essa pessoa está tirando do sério, ela está mexendo o que em você? O que está aí cutucando você? É só a incoerência? É só o comportamento? É alguma atitude dela que tem a ver com alguma coisa sua? Vai pensando aí que daqui a pouquinho a gente vai responder. Então, como a gente mantém a calma e procura amar até essas pessoas que nos fazem mal? Vamos pensando na pergunta. Porque chegou mais uma interação aqui e eu gostaria de exibir. Vamos lá. Bom dia. Minha mãe, ela quer ser sócia das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Qual é o procedimento que ela deve fazer? Muito bem, meu querido, eu não sei seu nome nem da sua mãe, vocês não enviaram, muito importante para a gente também poder agradecer, né? Um gesto de amor com vocês. Falem o nome e a cidade de onde vocês estão falando, porque a gente quer falar aqui no ar para o Brasil inteiro. Então é o seguinte, você já fez o que tinha que fazer, mandou o WhatsApp aqui para a gente, nossa equipe vai ligar agora, é agorinha mesmo, aí para sua casa, vai fazer o cadastro. Sua mãe vai decidir quanto ela pode, ela quer contribuir e a partir de então, bem-vindo para a nossa família, tá bom? Vocês são parte aqui da Associação do Senhor Jesus. Quer também fazer parte da família? Quer também ajudar essa obra? Quer ajudar a gente a chegar na casa de milhares de pessoas? Quer ser um missionário? Às vezes a gente não pode sair de casa para fazer um serviço voluntário. Às vezes até na comunidade da gente tem períodos que a nossa vida está tão atrapalhada que a gente não consegue prestar um serviço lá na comunidade. Então ajude essa obra, ajude essa casa também, que é um jeito de você evangelizar. É isso, diretora? Muito bem, meus amigos queridos. Tivemos uma pergunta bem desafiadora. E aí, José Antônio, com licença, padre. Quando a pessoa nos tira do sério e a gente está ali batalhando para ser coerente, o negócio não vai para frente, o que a gente faz? Bom, a coerência tem que ser exercitada em todos os lugares, é claro, e no lar também. Eu sei que as crianças muitas vezes provocam os pais, mas isso faz parte também da curiosidade da criança, do aprendizado da criança. Então, o que a gente precisa primeiro é ter calma, não deve se exacerbar. Depois é preciso que nessa coerência seja do casal em conjunto. No caso aí, é referente a casal, a criança, né? Geral, de maneira geral. Geral, né? ele não, a pessoa não especificou se criança, era trabalho, Exato, se era comunidade. A pior coisa é você se perder e entrar no caminho da violência. Então você tem que, de uma forma bem calma. Eu me lembro que uma vez deram uma regra para você ser calmo. Antes de tomar uma decisão, conte até 100. É complicado, porque numa sala de aula, o professor chegou perto de mim, tinha uma vela acesa. O professor chegou perto da vela e começou a pegar fogo no casaco dele. Ele não percebeu. E as crianças começaram a contar 1, 2, 3, 4, tal, tá? E ele falou: o que está acontecendo? Nós estamos contando até 100 para tomar uma atitude, né? Então é isso, quer dizer, precisa ter calma. Toda vez que você toma uma atitude rápida, é complicado. Agora, você tem que tentar argumentar. O diálogo é a coisa mais importante. Eu acho que eu estou casado há 53 anos. Esse ano faz 53 anos. Tem que aprender muito com o senhor, viu? Tem que aprender muito, principalmente usar os 2 P's do casamento, que eu acho. E também do relacionamento humano em geral, né? Que é o perdão e a paciência. Mas voltando então ao nosso assunto. A coerência pode ser resolvida, a conversa pode ser resolvida com um diálogo simples, calmo, com exemplo, se for possível, com o testemunho, se for possível, sem perder o seu controle emocional, né, que a gente tem essa tendência de perder o controle emocional, sem agredir o outro, sem ofender a pessoa, sem menosprezar a pessoa, que um dos problemas muito sérios é você, às vezes, numa discussão, querer diminuir a outra pessoa, né, menosprezar. Tudo coisa que Jesus não fazia, né? Eu estava lendo ontem na liturgia, justamente Jesus perguntando, né, de tudo isso de bem que eu fiz, qual dos bens que vocês querem me apedrejar? Então, de uma maneira muito calma. Então, como o padre Air falou no começo, Jesus é o nosso exemplo. O que Jesus faria nesse momento?
a gente pode se orientar com Jesus também. Claro. Essa questão, eu sempre gosto disso, dessa questão de você pensar o que Jesus faria sobre isso. De fato, quando se fala de calma, a gente sabe que nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Ter paciência, contar até 100 é uma boa pedida, não é? Mas aí tem essa questão, né? Pode ser que até você contar, a outra pessoa já está no sufoco e você não consegue ajudar. Então é questão do discernimento mesmo sobre isso. Mas é sempre muito importante tentar respeitar a ideia do outro, o pensamento do outro. Padre Air, eu quero fazer uma pergunta agora para o Padre Air. Meu Jesus eu sou bem amado, curiosa, tô perdido. sabe, José Antônio? Eu gosto de aproveitar a oportunidade. Vamos lá, qual vai ser a bomba dessa vez? A gente está falando da coerência. O José Antônio acabou de citar a questão de ser simples. Ele disse assim, seja simples, né? Conversa, procura resolver. Você tem uma característica muito especial de escrever na revista Brasil Cristão e livros que você já fez e tudo mais, com simplicidade. Você escreve com simplicidade, as pessoas conseguem ler e entender. Fazendo um link com a coerência. Então, como a gente pode viver na simplicidade, sendo uma pessoa coerente? O que é essa simplicidade? Então, eu sempre acho assim, buscando a primeira ideia do texto, por exemplo, de um texto, eu sempre acho que eu primeiro tenho que entender. Quando eu vou preparar as minhas homilias, né, para os finais de semana, durante a semana também, aquelas pequenas reflexões, primeiro eu tenho que ver assim, eu sou capaz de entender isto. Então, se eu não sou capaz de entender, eu tenho que esmiuçar o texto para fazer com que aquilo chegue da maneira mais simples para o outro, porque aí, se eu entendo na simplicidade, obviamente o outro também vai entender. Então, é muito complicado quando você quer rebuscar demais alguma coisa. Então, quando se trata de coerência, eu acho que quando a gente parte das coisas mais simples do cotidiano, você consegue chegar até aquilo que é maior. Eu entendo assim. Por exemplo, se eu digo assim, diácono, o senhor não pode falar mal da Simone, mas eu falo. Então, eu estou dando a ele a abertura. Claro, tem aquela questão do, faça aquilo que ele está falando, mas não o que ele faz. Mas eu dou a abertura porque ele diz assim, eu sempre vou ser um contra-testemunho para ele. Então, se eu como padre, o senhor falava do escândalo, isso me pega muito, porque nós não podemos ser escândalo para as outras pessoas, não é? Infelizmente, às vezes, dentro da própria igreja, a gente acaba vivendo momentos assim, isso é muito difícil, muito triste, mas assim, eu preciso viver plenamente aquela questão, tentar pelo menos viver, para depois dizer às pessoas, olha, isso é possível. Então, assim, as atitudes simples com coerência nos faz ter grandes atitudes com coerência. Eu poderia traduzir isso que você falou, deixa eu ver se eu entendi, dar o passo de acordo com a perna? Lógico, é lógico. Começar lógico, com pequenas atitudes, pequenas atitudes, sempre. Eu entendo assim. Gente, chegou mais uma pergunta no WhatsApp e é bacana que o povo... Com licença. Vamos lá então, vamos o povo dar está uma participando. ouvida nas perguntas, Diácono. Vamos lá. Bom dia a todos, o meu nome é Francileide. Às vezes eu tento ser coerente quando vou conversar com meu esposo. Mas ele, isso aqui pega no relacionamento, hein? Mas ele, em muitos momentos, é irônico, age com ironia. Como ser coerente nessas situações? Eu sou de Belém, Alagoas, o meu nome é Francileide. E aí, gente do céu, como é que a gente é coerente? Eu passo para vocês, porque vocês são casados. Vai lá, José Antônio. É verdade. A ironia machuca, né? Tem coisas que machucam muito. Outro dia estávamos conversando sobre o oposto do amor. Aí alguém disse ódio. Eu falei, não é bem o ódio, hein? O oposto do amor é a indiferença. Ah, de fato. É terrível, bem machuca. Lembrado. E a ironia também machuca muito. Então, para isso, eu até sou da escuta cristã, eu escrevi um livro sobre escuta cristã, e lá no livro fala muito de a gente ter relacionamento com as pessoas, com abertura do coração, ouvir as pessoas com o coração e oferecer um ombro amigo para as pessoas que sofrem. Então, no relacionamento, no casamento, precisa disso. Uns, às vezes, vão precisar ceder. Quer dizer, ceder no sentido de não aumentar a discussão, de não levar a discussão a um aspecto mais sério, de chegar até a haver briga, né? Precisa calma. Então, ouvir a pessoa com o coração e receber as dificuldades das pessoas com um ombro amigo. E aí vem a palavra shalom também, né? A palavra shalom, que é calma, a paz. Você fala para a pessoa, a paz de Cristo esteja com você. Se acalme. Aí você vai raciocinar de uma forma mais coerente, né? E também mais cristã.
Eu fico pensando também nessa questão, padre, do casamento, homem e mulher são diferentes, isso é fato, né, gente? Nas reações, nos comportamentos, na intensidade do que está sentindo. Então, eu vou sugerir algo que eu aprendi no meu casamento. Tem circunstâncias que é melhor ficar quieto. Tem hora que não é hora de falar. Porque talvez o marido ou a esposa está no ápice do problema que ele está vivendo ou da situação. E cada um tem um jeito de reagir. De repente, se você botar um dedinho ali, o negócio explode. O caldo engrossa e o negócio termina. Sabe o que você faz? Uma experiência minha que funciona? Deixa a poeira baixar. Aguarda um momento, e a mulher sabe o momento certo, porque a mulher é muito viva para isso. Aguarda um momento em que ele está mais tranquilo. Ah, mas eu vou ter que não posso ter orgulho, eu vou ter que me humilhar. Não, não é se humilhar. Aguarda um momento adequado e aí sim, minha querida, quando ele estiver calmo e tranquilo, você diz, vem cá, meu bem, vamos conversar. Sabe aquilo que você disse e tal. Sabe aquela situação? Eu acho que é legal isso. Uma coisa que o diácono José Antônio disse, eu achei interessante quando ele foi responder a pergunta, é a questão de escutar com o coração. Achei interessante isso, ele usou exatamente essa expressão, né? Escutar com o coração porque é aquela questão de Deus que nos ouve com o coração, por isso Ele é misericordioso. Inclusive, depois a gente vai colocar o contato do senhor, se as pessoas quiserem entrar em contato, até mesmo, né, o livro que o senhor escreveu sobre a escuta cristã, que tem um capítulo falando exatamente isso, escutar a pessoa com o coração. Uma coisa legal que o senhor falou também sobre, eu entendo assim, né, não sou casado e entendo, por isso que eu julguei a resposta batata quente para vocês, que são casados. Eu acho que a gente pacifica, nós falávamos disso outro dia, que quando a gente consegue ouvir bem, a gente pacifica o coração, né? Pacifica o terreno, pacifica a vida. E aí falava da palavra shalom, que a gente comentava aqui, né? Shalom não quer dizer só paz, eu te dou a paz. Shalom é muito mais do que isso. E naquele livro que o senhor escreveu do dicionário, né, sobre o dicionário, o nome é Dicionário Bíblico Teológico, pode colocar ali, sim. Tem justamente algumas palavras e é shalom, que quer dizer justamente isso, olha, é mais do que desejar paz, é desejar vida para a pessoa. O bem-estar, saúde. O bem-estar, a exatamente. saúde, a vida para a pessoa. Exatamente. Que legal isso, viu? Por isso que é bom conversar com quem entende. Eu né? acho maravilhoso. Quanto mais diferente o grupo, melhor a conversa. E a Simone falou um pouco da mulher como mais coerente no sentido de também mais calma, mais tranquila e mais perspicaz. Eu vou dizer uma curiosidade para você. Sim. Se fala muito de cor azul e cor azul para o homem e cor de rosa para a mulher. Você sabe que até 1940, pelo menos nos Estados Unidos era assim, aqui também talvez fosse, era o contrário. A cor azul era para a mulher, porque a mulher é mais calma, mais tranquila, e a azul e verde era para a mulher. E a cor mais forte, a vermelha e a rosa, era para os homens. Por conta do temperamento. As crianças homens, E agora mudou completamente. Você vê o que é questão de cultura, Exato. né? A cultura é fundamental, cultura. né? Gente, uma coisa importante, né, padre? O senhor casa tanta gente, caso conversa bastante. e ouve tanto E ouço casal, o bastante. diácono é casado, também ouve. E ouve também E muita ouve gente na muito. escuta cristã, E eu né, sou também da diácono? equipe Nossa Senhora, então a gente tem muito Nossa, contato com dos casais. São 5 casais. Legal, né? que legal. Muito importante. Mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte, o casamento, gente do céu, se a gente for levar o casamento em rédea curta, no sentido de bateu, levou, respondeu, eu respondo de novo, filho, é o caminho para não dar certo. Porque assim, são duas pessoas diferentes, morando debaixo do mesmo teto, culturas, educação, famílias diferentes. Então, talvez, né, José, um desafio nosso a gente está aqui para se pacificar, né, padre? A gente falava num outro programa, deixar o outro ser quem ele é, para a gente poder encontrar um caminho de coerência, outro, né? Claro. Respeitar o outro. É você respeitar a dignidade humana, né? Todo ser humano, né? Eu estava comentando com o Eduardo que me trouxe, né, o motorista, que o ser humano é meio bem complicado, né? E o ser humano, para Deus, é mais importante que todo o universo. E o próprio organismo do ser humano, eu fiz agronomia, estudei muito biologia, né? Então, o organismo nosso é mais complicado que todo o universo. A minha esposa toma 11 remedinhos, 11 cápsulas. E uma vai ao pâncreas, separa um fígado do outro, tal, e vai cada um para o seu lugar certo. E é por isso que Deus nos valoriza muito, né? E eu gosto muito do Salmo 8, que faz aquela pergunta, né? O homem é tão pequeno, tão mesquinho, como é que Deus nos ama tanto, né? Mas nós somos uma criatura de Deus. Até nós temos um pouquinho de nostalgia do céu, porque Deus, num certo momento, teve uma ligação muito próxima com a gente, na criação do nosso espírito, né?
Nós chamamos de alma, mas alma não é uma palavra muito boa, não, viu? Alma significa sopro de vida. E eu, como agrônomo, sei que as plantas seriam almas também, sopro de vida. Os animais, não alma permanente, né? Então é espírito. Entendi. O que Jesus fala na cruz, quando ele entrega o seu espírito? Pai, recebe o meu espírito. Então é isso, quer dizer, essa dignidade humana é muito grande. Quer dizer, então, só para a gente fechar, porque temos também que seguir, se a gente de fato conseguir fazer uma experiência de Deus, sentir essa saudade de Deus, né? Diz que quem já fez uma experiência tem uma saudade de Deus, a gente também vai apaziguando o nosso espírito para a gente se relacionar melhor. José Antônio, muito obrigado, portas abertas para você voltar. Ah, tá. Vou terminar? Obrigado, porque a isso. gente tem, a televisão sempre é isso, tem esse tempo todo, né? Que a gente, infelizmente, a gente queria ter o tempo demais. Isso, estamos encerrando. Vai cantar sobre os felizes homens, mas não Ah, tá. Muito Então, olha, obrigada. a gente faz assim, numa próxima oportunidade, a gente fala sobre isso. A gente pode até colocar como pauta, pode viu? aguardar um pouquinho isso, né, olha, padre? sem sombra de dúvida. A gente volta a falar. Muito obrigada. E a gente tem um recado, padre. Vamos Opa, dar o nosso vamos lá então, vamos dar o ali? recadinho, Vamos lá. pode ir. Com licença. Muito obrigado, que Deus abençoe o senhor cada vez mais, tá bom? Até mais, Pode José. esperar.